E é isso aí, então vamos receber o nosso convidado dessa tarde, dessa quinta-feira, sabendo que a agenda dele também é meio complicadinha, e também para estar aqui hoje, a gente planejou algumas semanas já, e nós vamos receber então aqui junto ao nosso estúdio o Henrique. Boa tarde, Henrique, seja bem-vindo aqui ao Lula Paluter, ao Lula Talk. Oi, pastora, boa tarde, João, boa tarde a todos que nos ouvem. É muito legal, pastor, muito bacana participar deste evento. Quando a gente conversou sobre eu poder dar alguns testemunhos sobre o Lar Luterano Belém, contar um pouco da história, mas não imagina como eu tenha viajado nesse momento assim de informações, sabe? E olha que o João falou, anote o número aí do WhatsApp para que vocês possam fazer alguma pergunta ou mandem um alô. Eu ia gostar muito se algumas pessoas me questionassem aí a respeito do que acontece no Lar Belém, como que funciona. É sempre um prazer. E outra coisa, né, pastor? Falar daquilo que você gosta de fazer, que você tem paixão, é uma coisa assim muito boa, é muito fácil de falar, sabe? E agradecer a você, aí, o João também, por essa oportunidade que vocês estão abrindo esse espaço aí para que a gente possa estar falando, então, da nossa casa de retiros, que eu carinhosamente eu chamo de quintal das nossas igrejas, sabe? E eu estou aqui, vamos lá agora para frente, ver o que a gente vai ter no caminho para que a gente possa estar falando e informando, tá bom? Isso aí, muito obrigada, Henrique, pela tua presença com a gente. Então, lembrando, você que está nos ouvindo, pode, quem sabe agora na tua mente, na tua memória, ficou marcado algum encontro, algum retiro que você participou, né, alguma formação de liderança, você pode mandar para a gente aí, né, de repente informando qual foi o evento que você participou lá, que ano que foi, o que você recorda. Então, fique à vontade aí para mandar para a gente. E como o Henrique bem falou, né, o Lar Luterano Belém é o nosso jardim, né, das comunidades aqui da UP Campinas. Então, é o nosso ponto de encontro aí, né, o ponto central, né, onde nós sempre nos reunimos em datas específicas, formação de lideranças, por exemplo, né, também encontros do sínodo, dia da igreja, entre outras atividades, né, que a gente sempre procura fazer, né, ter aquele momento ali no Lar Belém como um momento de comunhão também. E, nesse sentido, eu gostaria que você falasse um pouquinho, há quanto tempo você já está aí no Lar Belém, Henrique? Faz algum tempo, viu, pastora? Estou quase chegando já na casa dos 30 anos de administração aqui na Casa do Lar Belém. Eu falo aqui no Lar Belém porque eu estou agora no Lar Belém. Você já está aí diretamente do se alguém quiser alguma prova, eu vou lá e mostro, tá bom? Exatamente. Mas o Lar Belém, eu acho que antes de falar assim, quanto tempo que eu tenho aqui, tudo, se você me permitir, eu queria falar do Lar Belém, como que ele, de certa forma, ele caiu para nós, né? Ele chegou até nós. E as nossas estruturas, elas são datadas da década de 60, tá? Foi quando a MEL, a Missão Evangélica Luterana, que é lá dos Estados Unidos, ela mandava os missionários aqui para a nossa região, naquela década de 60, 70, sabe? E esses missionários que geralmente eles gostavam ou eles aceitavam esses desafios eram jovens recém-casados que tinham crianças e assim por diante, tá? E essa era, acho que ia ser a grande dificuldade de os missionários saírem da sua terra natal e não de que deixar a sua família. E então aqui foi construído um alojamento que até então ele chamava Lar Belém. Não era Lar Luterano Belém, Lar Belém. E por que foi construído esse alojamento aqui para receber os filhos dos missionários? Porque, primeiro,
existe até hoje uma escola americana, bem conceituada, aqui perto do Lar Belém. Então, essa facilidade do que os filhos dos missionários poderiam continuar com seus estudos também foi assim, caiu bem, ficou muito bom para os dois lados. E aí foi se desenvolvendo alguns trabalhos de missões aqui na área, e na década de 80, como tudo passa, os missionários já estavam ali no norte da Bahia e já viram que a distância para ver os seus filhos já começava a ser muito grande. Então, esse projeto de ter um alojamento, ele já acho que não funcionou mais a partir da década de 80. Foi quando, então, nós recebemos essa estrutura e culminou com a criação da nossa união paroquial, que foi em 1981. Então, quando nós nos juntamos e oficializamos a nossa união paroquial da região de Campinas, foi ao mesmo tempo foi feita a doação, não então para uma igreja, sim para a união paroquial. E aí se consolidou tudo até hoje. E na época, quem sustentou por muito, muito tempo o Lar Luterano Belém foram todas as comunidades, tá? Então, é uma gratidão que a gente tem muito forte por isso daí, além das pessoas que vinham aqui trabalhar por caridade mesmo, por gosto, né? E hoje se tornou essa estrutura que nós temos agora. Então, vou falar assim, o Lar Belém, ele tem seus 44 anos já de existência, junto com a União Paroquial. Um ano mais novo que eu. O Lar Belém é um ano mais novo que eu. E desses 44 anos, eu tenho quase 30 já na administração do Lar Belém. E muita coisa a gente já fez aqui no Lar Belém. E falo para você, e tem muita coisa para ser feita, mas muita mesmo, tá? Eu tenho pessoalmente, eu sou formado em administração, tenho também uma formação em logística, trabalhei muitos anos em empresa multinacional, na área da administração de demanda, planejamento, e depois me tornei um empresário da área civil, da construção civil, onde que até hoje eu atuo, tá? Mas não tem um dia que eu não dou uma passadinha no Lar Belém e vejo como que estão as coisas, falo com a secretária, com os outros funcionários, ver se precisa de alguma coisa, porque é muito dinâmico, né? Sim, ele cresceu muito e a gente tem um zelo muito grande por isso aqui, para que nada aconteça que a gente não queira, tá? E todas as vezes que eu fui aí, a nível de UP, de sínodo, aleatoriamente eu sempre te encontrei aí. Eu nunca pude dizer, eu fui e não vi o Henrique lá. Sempre a gente te encontra ali, né? Porque aqui, modesta parte, eu também tenho que ficar um pouco na cozinha para ensinar para as pessoas, né? Como que se faz o almoço, a janta. Não, brincadeira, mas a gente está junto porque, da mesma maneira que os funcionários eles realizam o serviço com a intenção de ser o melhor possível, eles olhando para mim, que tem uma certa experiência, eles se sentem um pouco mais confortáveis em estar realizando e sabendo que aquilo lá está certo, né? Então, a presença, ela é importante em todo sentido aqui para o Lar Belém, tá? E nesse tempo todo, assim, do teu trabalho ali, você acompanhou muita coisa, né? Essa transição aí do tempo lá, então que o Lar Belém era mantido pelas comunidades, recebeu muito apoio, né? Até a transição dele hoje, que está um pouquinho diferente, né? Sim, pastora. Mesmo com o apoio das comunidades, os custos eles aumentavam, e a gente estava vendo que não iríamos conseguir também ir para frente. Aí nós tivemos algumas
eu não era dessa época, né, mas foi fomentado e até criado uma escola luterana aqui no nosso espaço aqui, tá? E essa escola, ela desenvolveu, ela cresceu, tá? De tal forma que nós, leigos na área de administração escolar, de estudantil, falamos assim, não, a gente tem que contratar, isso eu estou falando o que me disseram, né? Nós temos que contratar profissionais nesta área para que continue administrando a escola, porque agora ela está crescendo e tendo os seus volumes grandes que está fugindo da nossa autonomia. Muito bem. Infelizmente, a escolha desse profissional não foi adequada. E aí nós tivemos uma queda nessa escola, que pertencia, então, à União Paroquial, tá? E sem a escola, o Lar Belém começou a ter seus cursos com processos trabalhistas, e tudo no CNPJ da União Paroquial, as comunidades que tinham que arcar com esses custos, tá? Foi, assim, bastante chato. As reuniões da diretoria começavam 8 horas da manhã, terminavam às 11 horas da noite, porque mas como ir para frente, mas era um único assunto só sobre a escola. Bom, isso foi página virada, né? Isso foi um aprendizado lá do passado, e aí a gente se voltou para abrir o nosso espaço para igrejas, a qual nós temos ecumenismo, que viesse fazer seus trabalhos aqui também. E deu certo, porque hoje, pastora, hoje, 90% da nossa utilização aqui é por igrejas não luteranas. Tá? São elas que nos dão o sustento financeiro, tá? Para que a gente possa pagar todas as nossas dívidas, as nossas despesas, os nossos custos, nossos investimentos, nossas melhorias, tá? Porque só nós, da Igreja Luterana, não só da União Paroquial, como assim do Sínodo do Brasil, a representação é muito pouca. Então, a gente agradece a todas essas outras igrejas que utilizam, que não têm um espaço que nem nós temos, e que possam executar seus trabalhos. E aqui eu faço mais uma propaganda, né? Aquelas pessoas que estão nos ouvindo e queiram ter um espaço para realizar seus trabalhos, por favor, entre em contato depois com o Lar Luterano Belém para que a gente divulgue um pouco mais. Muito bem, iniciamos então esse processo. Aí você falou assim, antigamente, sem dúvida, era uma dificuldade muito, mas muito, muito grande. Hoje a gente já respira, hoje a gente já tem assim uma facilidade de administrar, a gente já entende o mercado, tá? Com quase 30 anos, eu sei o que as igrejas querem, o que elas precisam. Nós estamos sempre adequando nossos espaços, os materiais que nós temos, para que a gente venha a atender as necessidades. E assim tem uma demanda, né? Uma grande procura também, né? Imagino que, não sei como é que tem sido, mas eu imagino que seja mais assim no final de semana, né? A procura por um lugar que possa acolher para fazer algum seminário, né? Algum encontro nesse sentido, ou é durante a semana também que acontecem lá as procuras ali? Perfeito. Os nossos maiores serviços são de finais de semana, onde que concentram-se muito mais os eventos, uma vez que as pessoas elas trabalham de dia de semana e quando se encontram só podem ter a sexta-feira, a noite, o sábado e o domingo. Então, geralmente, os principais eventos nossos aqui acontecem de finais de semana. E nós não abrimos ainda a agenda de 2026, mas existe já seguramente de 15 a 20
agendas de retiros que já aconteceram esse ano, que já querem marcar para o ano que vem. Ou seja, a aceitação do Lar Luterano Belém por outras igrejas, ela é muito grande, ela sabe o potencial que nós temos, o carinho que a gente proporciona, o espaço, a tranquilidade, segurança. Então, elas assim, não questionam sobre valores e elas querem cada vez mais estar aqui junto conosco no Lar Belém. Então, a nossa procura, a procura pela nossa casa, ela é bastante acirrada, ela tem muita procura, e o que a gente procura, procura assim, deixar bem evidente que o espaço é de todos, porém, a gente começa a abrir as datas para a Igreja Luterana. Sim. Todos eles já sabem disso também, né? A partir do momento que nós colocamos todas as nossas datas, aí sim a gente começa a abrir para as outras comunidades. Isso é uma prática que eles mesmos já sabem, já escolheram as suas datas. Então, por isso, viu, pastora e a Márcia, não sei se está nos ouvindo também agora, que é a presidente da Talvez nossa união paroquial. Talvez ela ouça só à noite, mas ela vai estar ouvindo aí, ela pode confirmar depois. A gente sempre precisa que essas datas sejam assim, cada vez com mais antecedência, sabe? Sim, sim. E a gente fica feliz. Agora, nós nunca deixamos de fazer propaganda, pastora. Ou é uma questão assim de cartas, por incrível que pareça, a carta, o papel, o selo é o que nos dá mais retorno. Olha, interessante, né? Em tempos de mídias, né? De facilidades aí. Sim. Não, mas a gente pode fazer disparos que nós temos muitos endereços também eletrônicos, mas aquilo que parece que as pessoas pegam e olham, está endereçada para ela ou para o departamento dela, parece que torna-se um valor diferenciado, e as pessoas olham aquilo lá e registram, sabe? E foi até alguma coisa assim interessante, na época da pandemia, a gente soltava algumas malas diretas, como a gente escutava na televisão: olha, está acabando o blackout, agora a gente já vai começar a retornar já as nossas atividades. Então, mais do que depressa, a gente já montava 3, 4 mil cartas, disparava, depois falou: não, fique em casa. Aquilo lá foi assim, uma decepção muito grande para quem queria ver a casa cheia. E foram 3 inserções dessa daí, foram 3 molas diretas que nós fizemos, e depois, no ano que realmente foi liberado, nós tivemos uma procura assim muito grande, que nós tivemos recordes e recordes. E uma coisa que eu falo para você, foi a insistência da carta que nós mandávamos. Olha que legal. Muito bom. Como se diz, né, aquela frase: quem não é visto não é lembrado, né? Então, para você ser lembrado, você precisa ser visto. Bacana, isso, que legal. Pois esse tempo da pandemia foi bem difícil, né? Mas que bom que conseguiu depois também já retornar às atividades normais, né? Que imagino que para uma estrutura como é o Lar Belém, ficar nesse tempo, né, de paralisação tenha sido bem difícil, né? Sim, pastora, ficou. Mas a gente... parece que a gente estava sendo preparado para isso, tá? Olha então só. A gente agradece também a Deus que nos guiou nos anos que antecederam a pandemia, porque na época da pandemia, por incrível que pareça também, embora a gente não tenha tido todas as nossas atividades, mas a gente conseguiu sair, a gente conseguiu viver, e estamos até agora aqui ainda, mais do que nunca, com a casa muito cheia, sabe? Muito bom. E deixa eu te perguntar, durante esse tempo todo que vocês atendem também outros grupos, igrejas, né, fora da Igreja Luterana, tem algum grupo que tem uma história de fidelidade com vocês, que sempre naquela data, sempre de novo, pede para reservar, sempre faz reserva com vocês para fazer um evento? Tem, assim, grupos ou igrejas que são fiéis, assim, que todo ano naquela mesma data já deixam certo com vocês? Sim, pastora, sim.
Nós tínhamos até a pandemia a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela utilizava o Lar Belém em 2 momentos, um né, no Corpus Christi e o outro era no Carnaval. E todo ano era desta igreja. Essa igreja ela começou a utilizar aqui na época do senhor Eric Scheffer, que foi o primeiro administrador quando foi passado o Lar Luterano, o Lar Belém, né, a casa de hospedagem Lar Belém para a União Paroquial. E foram os primeiros encontros que a nossa casa ela abriu esse espaço. Então, a Igreja de Cristo, através do pastor Alan, eles utilizaram por muito, muito tempo mesmo. Mas quem mais utiliza hoje é a Igreja de Campinas, obviamente, porque nós estamos aqui numa condição bem favorável, né? Nós temos um encontro chamado Semana da Alegria, que é proporcionado para as crianças da escola dominical, e todo ano, desde quando foi a 36ª edição, tá? Foi feita a Semana da Alegria, eles utilizam aqui. É agora em julho? É julho, exatamente, julho, tá? E nós temos outras comunidades, igrejas que sim, elas vêm aqui para cá, elas utilizam, mas chega algum momento, pula-se um ano, vem no outro ano, mas como fidelidade aconteceram eu registro esses 2 casos. Olha, que legal. E então hoje então o Lar Belém ele estabilizou essa questão toda depois da pandemia, então as procuras, né, para a realização de eventos, então elas são bem dinâmicas aí, né? Pastora, eu só para completar essa questão de procura, assim, estatisticamente, a gente tem como registro, passam aqui no Lar Belém em torno de 5.500 pessoas por ano. Olha. Que por algum motivo elas se hospedaram, passaram um dia aqui. Então, são 5.500 pessoas que conheceram o Lar Belém, que conheceram a Igreja Luterana, tá? E dessas pessoas, se nós temos em torno de 52 finais de semana no ano, eu falo para você que 90% eles são utilizados. Olha só. Tá? Então, praticamente, quase todos os finais de semana. Dia de semana é o que a gente mais procura. Sabe? São aquelas atividades que o nosso espaço físico ele está aqui preparado, porém não tem ninguém. Então, é uma procura que a gente faz quase semanalmente atrás de grupos que possam vir para cá. Geralmente, são pastores, tá? Eles conseguem vir aqui e realizar os trabalhos entre eles mesmos. No caso de vocês, sim. Que tem essa facilidade por enquanto, tá? Não, é bem dinâmico, né? Tá. E aí a gente tem encontros assim, por exemplo, né? Essa Semana da Alegria da nossa comunidade irmã de Campinas, né? Então isso já se repete há vários anos, até fica um convite para as nossas comunidades da UP, se de repente, né, tem as orientadoras que estão interessadas em ver, participar junto aí, né, com Campinas também, aproveitar esse momento tão importante das férias, né, das nossas crianças. Também para passar uma semana, cultivar aí, né, bons momentos, né, mais uma vez estar junto, e também fica o convite, né. Até nós recebemos aqui em Pires também um convite da comunidade de Campinas para essa Semana da Alegria, a gente agradece. Então, nesse sentido, assim, nós sempre temos também o encontro dos presbíteros e lideranças, que sempre acontece em agosto. Nós temos aí também, agora esse final de semana, né, que sempre em junho tem também o Seminário da Criatividade no Lar Belém todos os anos. Então, ano passado eu estive um pouquinho à frente, né, das tratativas ali com a equipe que vinha lá do Sul, né, e tudo, né, com as orientadoras lá, a equipe que ia fazer a formação. Então, assim, sempre nessa época também tem ainda
essa Semana da Criatividade, que também mexe com a vida das comunidades, né? Então, são pessoas, de novo, lideranças das nossas comunidades que chegam ali. Agosto, então, temos os presbíteros e também lideranças, que vai ser no Lar Belém novamente. Ano passado também foi, né? Então, nesse sentido, tem datas fixas já, né? O Dia da Igreja é um evento muito bonito que reúne as comunidades de novo, né? Onde elas podem estar juntas ali celebrando. E sempre tem essa organização, essa preocupação também de vocês, do Lar Belém, né? É um evento que vocês já estão acostumados, mas que ainda requer uma preparação, não é mesmo? Sim, todo evento existe a preocupação de que a gente consiga atender ou até mesmo superar as expectativas. Fica aquela tensão, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Embora a experiência nos dê um pouco de tranquilidade, mas na hora mesmo é que a gente vai entender o que precisa ser feito ou não. E muitas vezes o plano B, a carta da manga, ela funciona muito para isso, tá? Pastora, aqui eu tenho 23 quartos. A nossa capacidade é para 115 pessoas. Sim. Hospedadas, tá? Mas nós já recebemos 700 pessoas. Olha. E ficam ali nós chamamos de centro de eventos. É uma quadra coberta, tá? Nós temos um palco, nós temos vestiários, salas de apoio e já colocamos 700 pessoas sentadas dentro daquele espaço. E em algumas vezes, não digo 700 pessoas, mas como você lembrou, o Dia da Igreja, que geralmente é em torno de 400, um pouco mais pessoas, a gente também coloca essas pessoas sentadas com mesa e é feita a refeição. A gente consegue dar conta disso daí também no espaço de 1h30, 2 horas, para que todos tenham seus atendimentos na questão do almoço e refeições, tá? O Belém, ele está numa região, eu digo nobre de Campinas, tá? Sim, eu falo nobre porque tem muito acesso. Nós temos a Dom Pedro, a Bandeirantes, a Anhanguera, tá? Que estão perto do nosso espaço. Eu estou a 10 minutos da Unicamp, do Hospital Unicamp. Então, se precisar de alguma coisa urgente, o Lar Belém, ele tem esse acesso fácil. Do centro também de Campinas, se precisar. Do Shopping Iguatemi é 5 minutos daqui, tá? Lojas, supermercados. O único, entre aspas, problema é que é uma área urbana. Então, com isso, quem que é o público-alvo nosso? Não é os jovens. Porque jovens mesmo, eu entendo eles, só que eles querem o que a gente já sempre quis. Eu quero ter um espaço à noite para que eu possa fazer aquelas brincadeiras à noite. A gente ainda sonha com isso, né, João? E eu não consigo ter isso. Eu não consigo, porque os meus vizinhos, eu tenho 62 vizinhos de um lado, e eu preciso ter uma regra aqui. Então, a questão de tocar uma música à noite, numa fogueira, isto eu não consigo mais realizar. É que é uma área urbana, tem vizinhança, então complica um pouco, né? Obviamente, antes das 10 horas a gente consegue fazer muita coisa assim, tá? Mas aquilo que era para ficar assim muito mais tarde a gente não consegue. O espaço é bom, mas para o grupo juvenil eles têm um pouco de restrição para isso daí. Sim. E diferentemente dos grupos de criança. Porque essas pessoas, essas lideranças que cuidam de crianças, elas querem ter essa segurança. E se me acontecer alguma coisa com a criança? Poxa vida, eu falei para você, eu estou com um hospital, um dos melhores, a 10 minutos. Então, é essa segurança que me traz também um outro grupo que é muito bem frequentado. Tá? Não, muito bom. Assim, como eu falei para você, o Lar Belém cresceu e vem crescendo.
a gente tem algumas propostas também. E uma das propostas que a gente trabalha é aumentar a nossa capacidade de hospedagem. Sim, sim. Sabe? E não é de hoje. Não é de hoje que a gente sonha, que nós já temos projetos, que a gente guarda isso, guarda aquilo, porém, existe também uma necessidade de ajuste nas documentações junto à Prefeitura de Campinas, que isso nos traz um pouco de lentidão na execução desses nossos projetos, sabe? Mas um dia ele vai sair, aí nós vamos poder aumentar a nossa capacidade com qualidade, né? E atender também qualquer outro grupo que deseja vir para cá com mais pessoas. Já é bíblico, né? Tudo tem o seu tempo, né? Então, perfeito. Nesse sistema também o Lar Belém vai se adequando, né? E aí, quando for o momento certo, também vai acontecer, né? Mas é um espaço muito bonito que a gente tem. Eu, particularmente, não conhecia ele antes de vir para cá, para a UP. Eu tinha visto só um clipe lá do Deus é Castelo Forte, que foi feito na época que o Marcos era ainda pastor de Campinas, né? Então, ali que eu vi um pouco aquela estrutura, aquela igreja a céu aberto que tem ali embaixo, né? Tem uma mesa, né? Tem um altar bonito, tem os bancos, né? Eu pensei, gente, mas que lugar maravilhoso deve ser esse, né? E aí, eu acho que quando eu cheguei aqui, a segunda reunião dos ministros da UP foi lá. Eu pensei, puxa, mas é um lugar fantástico, muito bonito mesmo. Então, eu não conhecia antes, né, de chegar à UP Campinas. Não tinha conhecimento, assim, da dinâmica, da dimensão do Lar Belém, né? Mas é um espaço muito bonito, e eu acho que a UP usa pouco, né? As comunidades da UP usam pouquíssimo esse espaço. E penso assim que a gente podia pensar mais para frente, lá, né, adiante, numa dinâmica um pouquinho maior assim para os nossos grupos, né, um passadia com as crianças da UP, com as mulheres, né, e pensando algumas possibilidades para frente nessa dinâmica que vocês sonham também de aumentar aí também, né, as hospedagens, né, nesse sentido, para a gente utilizar um pouquinho mais, né, que até informalmente a gente comentou antes, né. Na conversa, que os nossos adolescentes, pré-adolescentes, não conhecem ainda. Muitos deles não conhecem ainda o Lar Luterano Belém, né? Então, muitos dos nossos aqui de Pires tiveram contato a primeira vez no ano passado, no Dia da Igreja, quando as crianças puderam fazer uma participação lá também, né? As crianças das comunidades da UP entraram cada uma representando a sua comunidade, né? Então, assim, foi nessa dinâmica, algumas das crianças ali que estavam presentes, né? Tiveram contato com o Lar Belém pela primeira vez, né? E assim as memórias já foram muito boas, né? Então é um lugar bonito, é um lugar legal. Quem sabe um dia, né? A gente faz o Encontro Grande lá de novo, reúne a criançada que estava lá. Então assim alguns sonhos, né? Se criaram a partir desse momento do Dia da Igreja do ano passado. Então, assim, eu penso que a UP usa pouco, podia usar um pouquinho mais, e a gente vai vislumbrando, sonhando um pouquinho junto com vocês aí, né? Mas é um espaço muito gostoso, né? Sem falar da acolhida também, da preparação que vocês, né? Vocês junto com os funcionários da casa também têm sempre, né? No acolhimento de cada grupo, enfim, né? De cada igreja que chega ali, por exemplo, né, quando a gente define uma data para a UP, digamos, Dia da Igreja, a gente precisa logo te informar a casa, quantas pessoas, enfim, né, mandar direitinho se tem alguma restrição, se não tem uma restrição alimentar, se vai dormir lá, se não vai dormir lá. E, então, tudo isso precisa ser antecipado para que vocês também nos recebam bem, né? Às vezes as pessoas dizem, mas não precisa tudo isso. Mas precisa, de fato, né? Para uma boa organização, né? Para tudo sair bem. E a questão da alimentação é algo que sobressai bastante também, né? O pessoal gosta muito das refeições, né, João? O João está concordando aqui comigo, do Lar Belém, né? Então, sempre são muito caprichadas, né? Muito gostosas, realmente, muito bem preparadas. Então, assim, nesse sentido, antecipação de você informar, passar os detalhes, o número de pessoas do grupo que vão é essencial, né? Pastora, você falou da refeição aqui, me veio na lembrança algumas cobrança, assim, no bom sentido, né? Principalmente dos colegas, né? De ministros, né? Olha, Henrique,
não vai deixar faltar o ovo mexido. O ovo mexido é relíquia, né? Isso não vai faltar. É uma coisa tão simples, pastora, tá vendo? E cai no agrado. Então é tudo isso, a simplicidade, a qualidade e também a quantidade, porque nunca você vai ver alguém no Lar Belém distribuindo ou dando uma mistura. É sempre na quantidade que a pessoa desejar comer, sabe? Quantas vezes que ela quiser. Então, realmente, a nossa cozinha, ela trabalha com muito carinho também, com muita dedicação. Você falou das comidas restritivas, das pessoas que têm uma certa restrição ou intolerância. A Rosana, que ela se especializou, que também faz parte do nosso... Um abraço para ela, se ela estiver ouvindo ou for ouvir em algum momento. Ela já deve estar escutando a nossa entrevista. Mas ela se especializou de tal modo com relação a isso daí que nós antecipamos. Quando entra um grupo, a gente pergunta, às vezes o grupo fica até meio atordoado, assim, falei, vocês estão perguntando se tem alguém com restrição? Sim, porque nós nunca vimos isso. E a gente prepara exatamente aquilo lá para a pessoa. É um detalhe a mais, é um carinho a mais que a gente tem com esses grupos, sabe? E isso marca, e isso registra, e isso as pessoas falam assim, olha, vai no Lar Belém, porque o Lar Belém, ele vai cuidar de você diferentemente, tá? Então, é diferente. Então, esses detalhes que a gente preserva, que a gente continua com ele assim, cada vez mais para oferecer, tá? Saindo um pouco da comida, porque... Nem só de pão, né? Vive o homem. Ele acabou com um café com bolo, tá, gente? Mas quando nós falamos de espaço interno, você lembrou da igreja, você falou uma palavra que é igreja de céu... Não, de sem teto, alguma coisa? Igreja... Céu aberto, né? Como? De céu aberto. Céu aberto, né? Aquela, nós chamamos de capela, ou de eco. O ECO é a abreviação de Espaço de Cristão de Oração. E por que nós construímos aquilo lá? É através de uma pesquisa de satisfação que nós aplicamos, nós sempre aplicamos a todos os hóspedes que vêm aqui. E uma dos questionamentos é, olha, vocês não têm nenhum espaço para que a gente possa orar, que ele possa fazer um encontro disso, daquilo. E aquilo lá foi tomando um volume tão grande que nós decidimos fazer, então, entre aspas, uma igreja. Só que ela tomou uma outra postura de construção, também objetivando também a falta de dinheiro na época, ou coisa parecida, mas se vocês olharem o nosso eco, o piso dele é em formato de cruz, tá? Que nos remete que nós somos pecadores, tá? A cruz, no fundo, onde tem o altar ali, aquela mesa de pedra, tudo, a cruz, ela é vazada. Ela está ligada com o céu. Não tem janela, tá? Por que não tem janela? Porque a gente não quer que o ambiente fique exclusivamente naquele espaço. A gente quer que ele seja mais aberto para todos os outros espaços. E ali nós temos uma natureza tão linda, que muitas vezes, pastora, a gente tem que parar um pouco do que a gente está falando, ou o pastor está falando uma coisa, porque tem sempre um sabiá, um bem-te-vi, alguma coisa ali que está querendo confrontar, falar... cantar mais alto do que nós estávamos falando. Então, a gente dá o tempo adequado para que porque a natureza manda, né? E é um lugar também próprio para isso, né? Eu acho que se você está num lugar assim, você tem que se deixar também conduzir. Para que fazer as coisas sempre no automático, né? Então, faz essa pausa, né? Vive o ambiente, e é um lugar muito bonito, muito verde ali, então você tem essa possibilidade, né? E é muito bonito realmente ali. Isso que só vale também como propaganda, porque nós já tivemos bastante casamento lá. Eu ia perguntar isso agora, se o Lar Belém não é procurado para casamentos.
Muitos casamentos nós Porque tivemos lá, e na sua grande maioria não eram luteranos também, tá? Eram de outras igrejas que, por algum motivo, o noivo ou a noiva participaram de algum evento dentro do Lar Belém que gostaram tanto que resolveram ir lá e casar. Então, para nós, Mas isso é um daí é uma espaço alegria. muito bonito. Para casamento deve ficar lindíssimo ali. Agora, só para fechar esse espaço que nós estamos falando aqui, por tudo isso que nós estamos oferecendo, todas as nossas portas que entram dentro do ECO, ele leva o símbolo da igreja ISLB. Certo? Com todo o respeito que nós temos com as outras denominações, ali é a nossa casa. Né? É ali que a gente fica em processo de oração ou em meditação. E que ela é aberta às outras denominações, com certeza, tá bom? Então, o nosso espaço que você lembrou aí, esse ECO, ele é um momento, muitas vezes, de abertura de um encontro ou até mesmo fechamento, tá? Cabem 120 pessoas sentadas lá. Só a título de, se tiver alguém interessado no nosso... Aí, se eu tiver alguém interessado em casar no Lar Belém, ali, ó, pode entrar em contato. Mas, pastora, não é só isso. Ali eu tenho um labirinto. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas existe um labirinto feito com um pinheirinho que nós plantamos já há quase 6 anos, agora que ele está formando, tá? E a gente fez um labirinto. Tá? E esse labirinto também é uma diversão muito grande. E eu achei que era só para criançada, não, mas eu estou vendo que jovens e adultos adoram um labirinto. Mas sempre é gostoso, né? É algo diferente que mexe de novo, né? Com a dinâmica da vida, é bem legal. Sim, desafios. Com certeza. O Lar Belém também oferece, além do espaço da área de lazer, e oferece também um espaço para ginástica. Quem quiser fazer uma ginástica, eu tenho uma academia ao ar livre, ali para ser feito assim, o exercício que for necessário, tá? E nós também oferecemos isso daí. A piscina. Eu ia falar da piscina agora, né? Essa piscina, ela não é, ela é mais recente agora, né? A piscina, pastora, não é recente, não. Ela já deve ter seus 20 anos já. Tem um pouquinho mais. Eu achei que fosse mais. O que nós estamos querendo fazer na piscina é fazer o aquecimento dela, tá? É isso que deve ter entrado em pauta alguma... Isso aí vai ficar bom, né, João? O João aqui, ó, vibrou. Pastora, o Lar Belém não é por acaso que existe. Ele também tem uma missão, né? E essa missão do Lar Belém primeiramente, ter uma infraestrutura, tá? Ser adequado, é ter o ambiente preparado, tá? E para quê? Para dar apoio a grupos e comunidades cristãs, tá bom? Sim. E que essas comunidades, elas desejam fazer o quê? Elas desejam assumir um papel de anunciar o evangelho da paz. Eu vou um pouquinho, assim, eu enfatizo um pouco mais, o amor, a justiça, e na moda que a gente está falando agora, né, os cuidados da igualdade entre as pessoas. Tá? Então, nós queremos aqui ser tudo isso, é um espaço para que as pessoas venham e realizem seus trabalhos. De que maneira? A gente proporciona a qualidade, a segurança, a infraestrutura, a logística, e a pessoa só vem aqui e realiza o seu trabalho. Tá? É isso, quando as pessoas dizem, o que eu preciso levar? Não, você não traz nada, deixa com a gente. Microfone sem fio, tela, data show, piano, tudo que for necessário para a divulgação, para os seus trabalhos, a gente vai proporcionar. Então, nós adequamos, nós profissionalizamos, nesse sentido, a nossa casa de retiros. Eu sei bem disso. No ano passado, ali para os nossos encontros, né, a gente sempre entrava em contato com vocês, com a Rosana, enfim, né? A Malu também. Então, sempre vocês conduziram muito bem sempre essas questões, né? Sempre o que a gente precisava levar, o que vocês tinham disponíveis, né?
Então, isso também foi bem importante. Assim, eu tive uma boa experiência assim, né, de trabalho ali, em conjunto com vocês, e isso para mim foi muito, muito importante, muito legal também, né? E eu lembro que várias vezes fui socorrida também pela Rosana, então, a gente esqueceu isso, nossa, passou batido, lembramos de tanta coisa, foi esquecido algo, né? Então, assim, sempre vocês também tiveram atentos a isso, né? Claro, a intenção é não esquecer, é deixar tudo certinho, né? Mas uma coisa ou outra, às vezes, acaba fugindo, né? Acaba passando despercebido. Mas, assim, em termos, a minha experiência ali, enquanto ministra coordenadora da UP, no ano passado, foi muito, muito positiva, assim, com vocês, né? E foi bem legal que a gente conhece o pessoal que trabalha ali, né? E já cria também um vínculo legal. Então, isso é bem gostoso, né? Então, eu sei que uma vez eu cheguei para correr lá, deixei o carro lá. Aí o pessoal, pastor, a gente vai torcer por você ganhar a prova. Eu pensei, meu Deus, agora eu tenho que ganhar, né? Decepção, não foi daquela vez. Mas assim, é muito bacana essa interação também, que a gente conhece as pessoas, né? Então não são apenas também ali funcionários, mas que a gente aprende também a gostar, né? Entra também em contato com essas pessoas, né? Tem um vínculo, isso é muito bacana também. Então, eu sempre fui muito bem atendida, né? Muito bem recebida lá. E a gente consegue também ter uma relação bem gostosa com o pessoal ali do Lar Belém, né? Abraço para todo mundo aí também. Com certeza, adorei. E nesse sentido, né, o Lar Belém é a nossa casa aqui de retiros, nossa casa de nosso ponto de encontro, tanto de sínodo quanto de UP. E a gente também sabe, né, a preciosidade que tem ali, né, esse espaço, né? E como eu disse, né, a gente vai tratando, vai conversando, vendo, né, mais possibilidades de participação, de aproveitamento da própria UP, mas assim, em especial a missão do Lar Belém, ela também consegue divulgar esse LB, isso é bem gostoso, né, que é uma casa também da nossa igreja, né, e ela consegue também permear, fazer esse vínculo também ecumênico, como você falou antes, né, com outras igrejas, né, pessoas que conhecem esse LB a partir do Lar Luterano Belém. Também isso é bem, bem importante dentro da missão da própria igreja, né? Então, a gente tem esse espaço também como um belo ponto, né, onde também a missão é desenvolvida. E várias faixas de idade, né? Isso que é o gostoso também. Então, várias pessoas sempre passam por ali, como você falou, né? De 5.000 por ano aí que passam pelo Lar Belém, né? Então, essas pessoas levam um pouquinho também da Igreja Luterana com elas, né? Um pouco da missão, um pouco do acolhimento, e a igreja, também a nossa igreja CLB, ela é conhecida pela questão do acolhimento, né? Então, você pode ir em vários lugares, conversa com várias pessoas, elas sempre vão dizer, nossa, eu fui bem acolhido lá, a Igreja Luterana ela acolhe de uma forma diferente, né? Então, acho que é o nosso diferencial, né? Essa questão toda da acolhida, né? Do importar-se, de estar recebendo muito bem, né? Da hospedagem. Henrique, olha aí, a gente poderia passar a tarde inteira falando ainda mais, né? Uhum. Então, as pessoas sempre dizem, nossa, mas eu vou ter assunto para conversar por 1 hora. Tem até por mais, né? Se a gente fosse manter agora aqui o diálogo, ainda iria longe. Tá. O pastor, nesse caso aí de acolhida, só mais uns 2 minutinhos. Vamos falar um pouquinho mais do nosso dia da igreja. Vamos aí. Para todos que estão nos ouvindo, tá? Luteranos ou não luteranos, vai acontecer no dia 19 de outubro, é um domingo, um grande encontro das igrejas luteranas na nossa região. Então, para você que gostaria de ter uma certa curiosidade de querer ouvir, entender, seja nosso convidado, procure uma igreja aí na sua igreja luterana aí na sua cidade, se inscreva para esse dia, tá? E venha nos visitar, venha participar, venha confraternizar conosco. Com certeza você vai escutar um belo de um culto. Você vai ter muitas pessoas para conversar. No final, nós fazemos um grande almoço,
Muito E bom, por esse sinal. almoço, gente, ele não tem custo para vocês, não. Ele é patrocinado pelo Lar Luterano Belém, ou seja, é para vir mesmo. Tem até Faça a sua sobremesa, inscrição, sobremesas venha são conhecer, ótimas tá? também. Vou dar uma dica também, não precisa tomar o café da manhã, não. Vem para cá sem tomar café da manhã, que a gente também vai dar um cafezinho bem gostoso, com bolo, tá? Isso aí, já reserva dia 19 de Mas, outubro. e aí você já fica conhecendo também o nosso encontro na nossa igreja. E para aqueles luteranos, obviamente, é a obrigação de vocês estarem participando. Para nós não é convite, para nós é obrigação. Tem que Então, eu só queria que a gente também falasse um pouquinho mais desse dia da igreja, está um pouco longe, mas a propaganda, você sabe. Isso, já dá para reservar esse dia. Opa, eu não conheço o Lar Belém. O Henrique falou lá aquele dia do programa, já vou aqui marcar essa data, já vou deixar aqui para conhecer lá. Perfeitamente. É o dia 19 de outubro, viu, gente? E quem sabe a gente também elabora aí uma chamadinha, põe na rádio, né? Sempre para divulgar também esse encontro, né? Do dia da igreja também seria uma boa, né? Perfeito. Isso aí, Henrique. Obrigada, então, pela tua presença. A gente agradece também o tempo que você reservou aqui para esse bate-papo no dia de hoje, né? Então, não sei se tem algum comentário, alguma coisa. A Márcia mandou um abraço aqui para nós. Opa, um abraço, Márcia. Tá na audiência, olha aí. Fazendo arroz doce, inclusive. Tá fazendo arroz doce, olha ali. Que ótimo, ótimo. Então, eu gosto com canela, avisa ela. Tá? Viu, Márcia? Olha aí, ó. Mas nesse sentido, Henrique, a gente agradece a tua presença e também que você tenha aí muito mais ainda no campo profissional, junto com o Lar Belém, né? Muito sucesso aí para casa também, para você, né? E que também as bênçãos de Deus se derramem sobre o trabalho de vocês também. E que a nossa UP seja sempre mais agraciada, né? Com aí encontros também que sempre vão gerar comunhão, gerar também vínculos de amizade entre as comunidades, né, junto ao Lar Belém. Muito obrigada, abraço a todos vocês aí, um abraço a você também, obrigada pelo teu tempo conosco e que Deus sempre possa abençoar ricamente aí. Muito obrigado, pastora, obrigado mais uma vez pelo espaço, pelo tempo. E até uma próxima oportunidade. Com certeza, teremos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você conhece a Editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Então, lembrando, no domingo nós não teremos culto, mas teremos culto no sábado agora, às 19 horas. Então, sábado agora, às 19 horas, culto na nossa comunidade. Vem, celebra com a gente. E no mais, nós nos vemos no próximo culto, no próximo domingo, então. Tudo normal de novo, né, João? Depois da festa junina. Próximo culto, dia 5, dia da colheita já, né? Isso aí, culto da colheita. Então, fiquem dia 6, né? 6. Isso, dia 6. Então, fiquem ligadinhos que a agenda volta ao normal, os cultos voltam ao normal de novo, porque em virtude da festa junina nós tivemos um culto durante a semana e outro culto agora que vai ser no sábado, né? Mas agora, julho, tudo normalzinho. Então, que Deus possa também aí te acompanhar nessa tarde, nessa quinta-feira. A gente agradece a tua presença e que Deus sempre possa abençoar. Obrigada a você, João, também nessa tarde. Valeu, Alf, valeu você que nos ouviu até aqui. Um abraço especial para Claudete, que está sempre ouvindo. Olha, abração, Claudete. Sempre manda um abraço no offline, vamos dizer assim, né? Olha, então, que legal. Muito obrigada pela Daqui a pouco ela audiência. está ouvindo a gente lá no YouTube. E é isso, na semana que vem nós estamos de volta com o Felipe lá de Santos, que vai falar sobre Apocalipse. No mais, um excelente final de semana. Até a próxima.